Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é a irmã Sandra. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Uma oportunidade maravilhosa que Deus preparou para nós, para junto nós estarmos aqui, compartilharmos a palavra de Deus, orarmos juntos e assim sermos abençoados pelo nosso Deus. Aleluias! Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família tremendamente. Aleluias! Glória a Deus! Então, nesse momento, eu não sei o que você está pedindo, o que você está precisando, mas o Senhor nos convida nesse instante a meditar na sua palavra. Porque, irmãos, às vezes nós estamos tão preocupados com a correria do dia a dia, as preocupações, e nós deixamos de ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor, aquela que nos orienta a tomar as nossas decisões, aquela que nos orienta a dar para nós as direções sempre certas, né? Então é através da palavra, através, né, de nós estarmos buscando a Deus em espírito e em verdade, aleluias. Então hoje o Senhor, eu creio que preparou uma palavra especial para mim, para você, para nos orientar, aleluias, para nos dar sempre a direção correta. Amém? E a palavra a qual o Senhor me deu nesse momento se encontra lá em Neemias, capítulo 6, e no versículo 3, que diz assim: E enviei-lhes mensageiro a dizer: Faço uma grande obra, de modo que não poderei ir. Por que cessaria esta obra para ir ter convosco? Irmãos, aqui a palavra de Deus diz que Neemias, ele estava ali firme, ali se esforçando muito na construção dos muros de Jerusalém. Né? Como nós conhecemos a história, ele ficou muito triste quando ele soube da situação da cidade. Ele orou, ele jejuou, e aí o Senhor o encaminhou até chegar esse dia em que ele estava ali na construção dos muros. Porque a cidade sem muro, naquela época, ela era uma cidade assim, sem proteção nenhuma. Estava sujeita a ladrões, aos bandidos que entravam, poderia fazer mal às pessoas, enfim, estava sem proteção, né? E Neemias, ele estava ali num esforço muito grande nessa construção desses muros. E isso despertou o quê? Isso despertou inveja, isso despertou a ira dos inimigos. E a palavra de Deus diz que Sambalate, Tobias e Gesem, né, que eram como se fossem amigos, mas disfarçados, né? Ele enviou a Neemias um convite para que Neemias fosse encontrar com eles até uma aldeia e ali eles pudessem conversar, congregar juntos, enfim. Mas Neemias, ele estava focado em fazer a obra. Neemias, ele estava focado em cumprir o chamado de Deus, que Deus tinha colocado nas mãos dele para fazer. Ou seja, se ele estivesse meio cá, meio lá, ele poderia sim ter caído nesse laço do inimigo. Mas ele estava firme no seu chamado, cumprindo o chamado de Deus ali, e ele já percebeu que isso era uma armadilha do inimigo para o arrastar, né, levar ele até uma cidade, uma aldeia, e ali poderiam, né, tentar matá-lo, enfim. Então, irmãos, isso serve como um alerta para a nossa vida, aleluias, espiritual. Se nós estivermos focados no que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, firmes na obra, cumprindo o nosso chamado, aquilo que o Senhor confiou a nós, aleluias, o inimigo, ele pode vir da maneira que for, ele pode vir como o prato que for. Nós vamos saber o que é prioridade na nossa vida pelo Espírito Santo, aleluias. Porque se Neemias não tivesse ali firme no seu propósito com o Senhor, ele podia falar: não, eu vou tirar aí uns dias, eu vou até lá e vou descansar, né? Vou descansar um pouco, conversar com os meus amigos. Mas ele falou não, ele disse aqui: faço uma grande obra,
uma grande obra, de modo que não poderei ir. O mais importante para ele, aliás, era cumprir a obra do Senhor. Era cumprir o chamado que Deus tinha feito para ele, que era levantar os muros daquela cidade. Aleluias. Então, eu não sei o que o inimigo tem tentado ofertar aí na sua vida. De que maneira ele tem tentado aí trabalhar, te seduzir com alguma coisa. Mas o Senhor diz para você nesse momento: fique firme e priorize a minha obra, aleluias. Priorize a minha, aleluia, presença na tua vida. Isso que tem que ser prioridade, aleluias. Para mim, para você, a todo momento. A nossa prioridade é estar na presença do Senhor, é estarmos buscando ao Senhor. O nosso foco tem que estar no chamado de Deus, aleluias. Porque se nós estivermos, meio cambaleando, nós acabamos cedendo. Mas Neemias, ele sabia para que o Senhor o tinha levantado, e ele não deu voz ao inimigo. E ali a palavra de Deus diz que por várias vezes ainda tentaram levar ele assim numa boa, para que ele pudesse cair na armadilha que eles já tinham preparado. Mas Neemias, ele sabia muito bem do chamado dele, e ele não ia se deixar levar por conversa de ninguém, principalmente de pessoas que ele sabia que não tinha compromisso com a obra de Deus. Porque, irmãos, nos dias de hoje, nós temos que tomar muito cuidado com aqueles que dizem que servem a Deus, mas não têm compromisso com o reino de Deus. Não levam a sério a obra de Deus. Fazem da maneira que quer, mas não tem o verdadeiro compromisso, não aprendeu ainda a ouvir a voz de Deus para saber qual é o seu chamado. Porque quando nós começamos a prestar atenção, nossos ouvidos ficam sensíveis à voz do Senhor, e ali começamos a compreender qual é o nosso chamado. Mas aqueles que não têm o compromisso, eles não dão ouvidos à voz do Senhor. E muitas das vezes dá lugar para o inimigo perturbar aqueles que estão dentro das igrejas, que estão cumprindo ali o seu chamado. Qualquer coisinha começa a colocar defeito no ministério, defeito no pastor, defeito nas irmãs, nos líderes, enfim, começa a semear conversas, começa a semear contendas, e muitas das vezes não falta um culto. A gente já viu muito isso nessa caminhada. E começa a semear contendas. Esses são aqueles que não têm o compromisso com o reino. Porque quem tem o compromisso com o reino de Deus, luta para ganhar almas para o reino de Deus, aleluias, ele vai sempre ter o compromisso com a obra. Vai sempre priorizar a obra de Deus, a presença de Deus. Não vai ficar dando ouvidos a conversas, a rodinhas de conversas, que isso entristece o Espírito Santo. E esses uns que estavam ali tentando seduzir Neemias, eles tinham até uma aparência de bonzinhos, mas por dentro eles tinham inveja, porque em tantos dias eles viram que a coisa estava caminhando. Os muros estavam sendo levantados. Neemias não veio ali contar vantagem. Ele não veio ali dizer que ele, eu tenho uma agenda a ser cumprida, eu vou cumprir, e se engrandeceu. Não. Ele veio ali com humildade. Ele andou entre a cidade, ele viu o que ele ia fazer, pediu a direção de Deus e pôs a mão na obra. E começou a levantar. Então eles estavam vendo os frutos desse esforço, que a obra estava se levantando, Então, antes que concluísse, o inimigo queria derrubar, porque é isso que o inimigo faz.
Ele sabe que Deus tem uma grande obra aí na sua vida. Ele sabe que Deus está operando. E o que ele vai fazer? Ele não vai chegar para te assustar. Vai tentar te seduzir com coisas que não provém de Deus. Ou até mesmo com aparência, né? Aparências de ser bom, mas tentando te prejudicar. Tentando te tirar o foco, tentando te afastar da presença de Deus. Porque você tem um chamado. Você está cumprindo a sua obra. Então hoje o Senhor diz para você: não olhe para lado nenhum, mas cumpra o chamado de Deus. Não deixe que o inimigo use ninguém para seduzir você com palavras bonitas, atitudes aparentemente bonitas, mas tirar você do foco da obra, aleluias, né? E aqui a palavra de Deus diz que primeiro que o inimigo tentou seduzir Neemias, né? E ele não conseguiu. Ele viu que não conseguia. E o que após isso ele tentou fazer? Ele tentou lançar, né, a seta da calúnia. Tentou amedrontar Neemias. Olha, quando o rei souber, vai achar que você está querendo ser rei, sabe? E naquela época, como não tinha perdão, ele poderia ser condenado até mesmo à morte. Mas Neemias, ele não se intimidou. A palavra de Deus diz que ele não se intimidou. Ele disse, né, aqui no capítulo 9, diz assim, capítulo 8. Porém eu mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes coisas nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração o inventas. Então ele sabia que o inimigo, que aqueles homens usados pelo inimigo estavam inventando coisas, que era mentira. Então ele sabia que a mentira não ia prevalecer sobre a fidelidade dele com Deus. A mentira não ia prevalecer para destruir ele. O que iria prevalecer era o que Deus tinha determinado ali para ele, né? Então hoje o Senhor diz para você: descansa o seu coração. Seja qual for a forma que o inimigo tentou te atacar, descansa o teu coração. O que vai prevalecer na sua vida é a vontade do Senhor. É aquilo que o Senhor já determinou para você. Não deixe que o inimigo coloque aí na sua mente um medo, uma insegurança, que você não vai conseguir, que você vai ser derrotado, que você vai ser envergonhado. Porque Neemias, se ele fosse vamos dizer assim, um crente fraco, né, no Senhor, ele podia pensar: melhor eu parar tudo, porque vai dar maior conversa, chega no rei e eles vão mandar me prender e até mesmo me matar. Mas ele sabia quem ele servia. Ele sabia que Deus não ia deixar que ele saísse envergonhado, porque ele estava cumprindo o chamado, aleluias. Então cumpra o seu chamado. Não tema o que o inimigo está lançando aí na sua mente, que você não é uma boa líder, que você não é uma boa esposa, que você não é uma boa filha, uma boa funcionária. O inimigo está usando vidas para tentar lançar isso em você. Repreenda, tentando tirar seu foco. Fique firme naquilo que o Senhor, aleluias, determinou para você. O que vai ser cumprido na sua vida é o que Deus tem para você. O que o inimigo está dizendo é somente o que ele está dizendo, como Neemias disse aqui, né? Ele disse assim: mas tudo teu coração inventas. Se inventa a mentira, e a mentira não vai prevalecer sobre aqueles que temem ao Senhor, que amam ao Senhor, que estão cumprindo a vontade do Senhor, né? Então aqui a palavra de Deus diz, né, que terminando, mesmo quando ele terminou os muros, que ele não parou diante tentaram seduzir ele de todas as formas, tentaram ameaçar ele de todas as formas, ele não parou, ele conseguiu terminar os muros. E a palavra de Deus diz que quando ele terminou os muros, logo após ele terminou, colocou as portas, mesmo assim ele não baixou a guarda. A palavra de Deus diz que Neemias colocou guardas sobre as portas, guardando os muros a todo momento. Irmãos, sabe o que Deus está dizendo
nesse momento para nós. Que nós vivemos num mundo hoje onde tem muita coisa para seduzir, principalmente aqueles que estão na presença de Deus. E nós não podemos baixar a guarda. Ou seja, nós não podemos achar que somos fortes. Eu sou forte. Comigo não tem essa, eu não caio naquele pecado, não caio naquele outro. Não, comigo não acontece. Irmãos, é isso que nós não podemos fazer, porque assim nós já estamos confiando no nosso ego. Então nós temos que a todo momento não baixar a guarda. É o quê? É não deixar de orar, é não deixar de pedir misericórdia, é não deixar de clamar a Deus, para Deus nos guardar, para Deus nos livrar, né? A todo instante clamando a Deus, tendo vida com Deus, vida em oração. Senhor, tenha misericórdia, que eu possa ajudar aqueles que estão, né, mais fracos, que eu possa ser uma vida que possa abençoar outras pessoas, né, através da tua palavra, que eu possa ter palavras certas nos momentos certos para ajudar, né, porque de nós não temos. Então, nós temos que estar a todo momento, nunca baixar a guarda. Neemias, mesmo depois que estava tudo pronto, ele podia falar, agora eu vou sossegar. Não, ele se preocupou em procurar guardas para ficar ali guardando a todo momento a cidade, né? Então, aqui, o que nós aprendemos com essa história de Neemias, irmãos? Ele foi, como falamos, né? Tentaram seduzir ele, tentaram defamar ele. Ele poderia agir ali com raiva, falar, puxa vida, estou aqui fazendo a obra e olha tudo que eu estou passando, né? Mas em momento nenhum, ele respondeu com raiva, com desespero, com rancor. Ele não deixou que nada disso entrasse no coração dele, mas ele permaneceu firme no que Deus tinha determinado para ele fazer. Ele estava cumprindo o chamado de Deus. Então, irmãos, não deixe que a ira, a raiva, né, o rancor, muitas das vezes venha aí no seu coração, no seu pensamento, e isso vai criar uma raiz e pode levantar um impedimento na sua vida espiritual. Entrega para Deus, entrega nas mãos do Senhor. Seja lá quem tentou te caluniar, te envergonhar, né? Entrega nas mãos do Senhor e segue o seu chamado. Cumpra o seu chamado, porque é isso que Neemias fez. Então nós devemos, em momento nenhum aqui nós vimos que ele ficou com raiva, ou ele deixou que a ira tomasse conta, mas ele ficou firme naquilo que Deus tinha falado para ele cumprir o chamado dele, né? Então, deixa que Deus cuide daqueles que tentaram te fazer o mal. Que Deus é a justiça verdadeira, que não falha, né? Não deixe que nenhum sentimento maligno venha fazer morada aí no seu coração e levantar impedimentos na sua vida. E agora eu te convido, vamos fazer uma oração, que Deus venha te abençoar, que você possa estar cumprindo o seu chamado na presença do Senhor. Amém? Deus maravilhoso, Deus eterno, aqui nesse instante, Senhor, eu apresento cada uma dessas vidas, Pai. Pai, cada um que ora comigo, que ouviu essa palavra, Senhor, toca sobre cada um. Venha abençoar, venha fazer obras grandiosas. Repreende, Senhor, toda afronta do inimigo, toda calúnia, toda inveja, difamação, obras malignas. Queima agora, Senhor. Queima agora, queima, Senhor, todo o mal. Pai, abençoa os inscritos desse canal. Obrigada por cada um, Senhor. Cobre cada um com teu sangue, os livra do mal, os livra do perigo, os livra de tudo, Senhor, que não provém de ti. Abençoa, Senhor, aqueles que oram comigo nesse instante, Pai. Este lar, que haja da tua paz, que haja das tuas bênçãos, que haja, Senhor, da tua força, da tua alegria sobre esta casa, Senhor. Ó Deus, vai fortalecendo a cada um, cobre cada um com teu sangue, dai o livramento. Abençoa, Senhor, os jovens,
jovens, Pai querido, aqueles que não estão, meu Pai, conseguindo permanecer, meu Pai, firmes na tua presença. Pai, fortalece a cada um, Senhor. Repreenda todo mal, queima todo mal agora. Abençoa, Senhor, visita os hospitais, visita as UTIs, visita, Senhor Jesus, as penitenciárias, visita, Senhor, o centro de recuperação para os viciados no álcool, nas drogas, do cigarro, da pornografia. Senhor, liberta, Pai, liberta, Senhor, transforma, Jesus. Ó, Pai querido, em teu nome, Pai, eu clamo pela bênção sobre cada vida, Pai, cada vida, Senhor, abençoa cada um, meu Pai, que está recebendo esta palavra, que recebeu esta palavra, que está orando comigo, abençoa cada um e cobre com o teu precioso sangue, Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, aleluias. Graças a Deus por mais esses minutos. Deus abençoe poderosamente aí a sua vida. E eu agradeço desde já essa minha rica oportunidade. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.